questão, que aí ela é de fato muito importante, eu julgo que é um assunto que pode sim estar presente no vestibular de vocês, que é o famoso desenvolvimentismo da década de 50, meados da década de 50, início da década de 60, né? Principalmente essa palavra desenvolvimentismo, ela é uma marca do governo do JK, o governo de Juscelino Kubitschek. Vamos ver aqui um pouquinho o que a questão traz pra gente, tá? Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar de 64. Então a questão, ela pede para que a gente já faça uma análise do ano de 60, de 61, 62, 63, tá? A diminuição da oferta de emprego e a desvalorização dos salários provocados pela inflação levaram à intensa mobilização política popular, marcada por sucessivas ondas grevistas de várias categorias profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. Pronto, então a questão já diz pra gente, esses anos imediatamente anteriores à ditadura militar, o golpe militar de 64, foram anos de crise, foram anos de desemprego, foram anos de inflação altíssima e foram também anos marcados por tensões políticas. A gente vai ter, logo após o fim do mandato do JK, que foi um governo marcado pelo desenvolvimentismo, pela industrialização, né, pela abertura, né, para o capital estrangeiro, esses anos que sucederam a esse governo do JK, a gente vai ter a eleição de um presidente completamente despreparado, que era o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele foi um cara eleito ali no momento de muita tensão social, de muita tensão política e econômica. Então é um cara que promete varrer com a corrupção, é um cara que promete acabar, né, com os esquemas de corrupção. E aí ele era um cara completamente sem um projeto político. Então o Jânio Quadros, ele é eleito, né, o vice dele era o João Goulart. O Jânio Quadros, ele só consegue ficar até agosto de 1961. Ele não tem governo, né? E aí ele vai acabar renunciando à presidência, tá? Assumindo em seguida o João Goulart, mas com uma condição, né? Que foi a implementação de uma república parlamentarista, tá? Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras do modelo econômico juscelinista, ou seja, esse liberalismo, digamos assim, né, esse desenvolvimentismo do João Goulart, que abre as porteiras do Brasil para o capital estrangeiro e que acaba, como consequência, aumentando a dívida externa. Houve um rompimento no final do governo do JK com o FMI. Isso faz com que a inflação no Brasil ela flutue. Isso provoca crise, isso provoca desvalorização salarial, isso provoca desemprego. E a classe trabalhadora ela não vai mais ficar calada diante dessa situação. Então, começam diversos processos de greve. O João Goulart, para lidar com tudo isso, né, apresenta as famosas reformas de base, que aí vão culminar na causa principal para o golpe civil-militar de março de 64, tá? Então, vamos ver o que a questão nos pede. Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 60 decorreram principalmente de quê? Olha, vamos voltar um pouquinho no texto, olha a pista que ele dá pra gente, ó. Dessa vez, a classe trabalhadora se recusa a pagar o pato pelas sobras do modelo econômico juscelinista. Qual era o modelo econômico juscelinista? Era justamente esse modelo desenvolvimentista. Vamos procurar essa palavra-chave, né? Vamos ver se a gente relaciona esse modelo aos itens, tá? Item A. Essa crise decorre principalmente da manipulação política empreendida pelo governo de João Goulart. Não houve manipulação, houve uma tentativa de contornar essa situação de crise com as reformas de base que não pôde ser concretizado justamente por conta da intervenção militar. B. Das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista. Olha aí o item B trazendo a resposta para a gente, né? Vamos analisar o item C. Do poder político adquirido pelos sindicatos populistas. Os sindicatos populistas, ele faz uma referência tanto ao
Getúlio Vargas, que eram sindicatos atrelados ao governo, eram sindicatos aparelhados pelo governo, né? Então, muitas vezes, esses sindicatos mal encampavam a luta dos trabalhadores e estavam mais ao lado dos empresários do que, de fato, da massa trabalhadora. Da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves. Não, a gente vai ter aqui um intenso medo dessa classe dominante, é por isso que ela apoia a intervenção militar, é por isso que ela teme as reformas de base do João Goulart, é por isso que cria-se uma ideia de que o João Goulart, na verdade, era um governo comunista, algo que ele nunca foi. E o item da recusa dos sindicatos em aceitar as mudanças na legislação trabalhista. Não era aceitar mudança na legislação trabalhista. Na verdade, eles não aceitavam mais aquela condição de que a crise, de que o desemprego e de que a inflação arrebentasse só do lado do trabalhador, que essa corda quebrasse só do lado da massa trabalhadora, tá? Então, a gente tem aí como gabarito dessa questão o item B, quando ele diz essas contradições econômicas do modelo desenvolvimentista. Que contradições eram essas? À medida que havia um grande investimento do capital estrangeiro, havia também uma desvalorização da classe trabalhadora, havia uma flexibilização da relação entre patrão e empregado, havia uma desvalorização salarial, e isso tudo, né, apesar de muito investimento do capital estrangeiro, o mercado interno, a classe trabalhadora acabava pagando o pato por isso, tá? Então a gente tem aí como gabarito dessa questão o item B, beleza? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.